Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Iremos fazer neste vídeo o resumo da lição 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Neste domingo estaremos comemorando o Dia Nacional de Missões. Quero parabenizar todos os missionários, você que faz a obra do Senhor, seja nacional, local ou mesmo transcultural. Deus possa abençoar e vir responder as vossas orações agindo naquilo que você está fazendo para Deus, clamando a Deus na obra do Senhor. Deus possa os abençoar. Se você quiser ver alguma coisa que estamos também fazendo na obra do Senhor, visite o nosso Instagram, Cristão Missionário. Lá temos nos destaques duas igrejas que estamos cooperando com a construção, fazendo missões. Que Deus possa abençoar a sua vida. E outra, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Utilize os nossos vídeos também na evangelização. Faça missões através do nosso material. Deus os abençoe. O textuário diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Está em Isaías 64, versículo 4. Verdade prática, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a aprender, ou melhor, e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther, capítulo 4, versículos do 5 ao 17, e o capítulo 5, versículos do 1 ao 3, 7 e 8. Nós não iremos ler, mas iremos aqui mencionar, fazer o comentário. A palavra-chave é livramento. Temos três objetivos específicos nessa lição. São eles: relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Queridos, nós iremos ver aqui neste vídeo as atitudes de Mardoqueu e de Esther, respectivamente, para tratar com o plano ardiloso de Amã e fazer chegar ao conhecimento do rei pedir socorro. Antes de tudo, ambos confiaram em Deus. E Deus, ele age quando nós o buscamos. Iremos para o nosso resumo, nosso quadro. Fica disponível no final do vídeo para você fazer uma revisão da lição ou mesmo adaptar nas aulas de escola dominical, se assim você o desejar. O primeiro ponto: o perigoso plano e o temor de Esther. O número 1, lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu o seu abatimento diante de todos. Quando soube do plano de Amã de destruir os judeus, chorou profundamente, produziu nele um profundo lamento. O seu compadecimento chegou até os ouvidos de Esther, e Esther tomou conhecimento da situação crítica do seu primo, porém não sabia os motivos. Sua atitude foi de enviar roupas para Mardoqueu, mas Mardoqueu as recusou. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther, os seus sentimentos eram sinceros. Ele estava querendo compartilhar os seus sentimentos, fazendo com que a rainha soubesse o que estava acontecendo. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, o apóstolo São Paulo diz na sua carta: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Note a forma de compartilhar sentimentos que nós devemos ter uns com os outros, como nos ensina a palavra de Deus. Assim, Mardoqueu fez para com Esther, demonstrando os seus profundos sentimentos, seu compadecimento. O número 2, um obstáculo real. Mardoqueu deixou Esther ciente do ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto real, do decreto de Assuero. Mas havia um obstáculo real e muito grande em relação à atitude de Esther. A lei não permitia que ninguém, homem ou mulher, fosse à presença do rei sem ser chamado. A sentença era uma só, a de morte. Em Esther capítulo 4, versículo 11, nos diz o texto: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei
bem sabe que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Note que Esther mandou dizer para Mardoqueu a situação, o obstáculo que impedia ela de chegar ao rei. Era justamente a lei dos medos e dos persas que impedia de qualquer pessoa chegar à presença do rei sem ser chamado. Aqui nós temos, querido, a indicação de um contexto histórico em que, nesta época, os imperadores tinham esses decretos para impedir que conspiradores tramassem contra a sua vida. Note que Bigtan e Teres, dois guardas do rei, já tinham planejado assassiná-lo. Mas aqui a lei era impeditiva. Ninguém poderia chegar à presença do rei. E Esther mandou dizer a Mardoqueu justamente isso. A sentença era uma só, a de morte. O número 3, autoritarismo e morte. Como disse aqui anteriormente, ninguém podia se chegar ao rei. Dois guardas já tinham planejado assassinar Assuero. E isso aconteceu. Um plano de conspiração foi concretizado no ano 465 a.C., mais ou menos nesse ano. Em torno de 5 a 8 anos destes eventos do livro de Esther, Assuero foi assassinado. Note, queridos, que o autoritarismo sempre traz inimizade. No caso aqui dos grandes impérios, sempre eles tiveram cuidado, os imperadores tiveram cuidado, porque o autoritarismo produzia muitas inimizades e morte também, como foi o caso de Assuero, assassinado logo depois dos eventos do livro de Esther, por volta do ano 465. Aqui nós podemos tirar uma lição. A mansidão nos garante uma vida quieta e sossegada. E diz o texto em Mateus capítulo 5, versículo 5, que bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Note a promessa de herança da terra, de uma vida prolongada para aqueles que são mansos. O autoritarismo, o egocentrismo e outros sentimentos maléficos humanos produzem para eles sentimentos perversos e uma vida abreviada. Muitas inimizades há nestes sentimentos malignos. A mansidão nos garante uma vida quieta e sossegada e nos orienta a palavra de Deus. Diz-nos, melhor dizendo, o comentarista, a mansidão nos livra de muitos infortúnios. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Assim, não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. O segundo ponto, Mardoqueu convence Esther. O número 1, confiando na providência divina. Esther estava impossibilitada, segundo a lei, de se dirigir à presença do rei. Nos últimos 30 dias ela não tinha sido chamada, conforme o texto que acabamos de citar, em Esther capítulo 4, versículo 11. Mas Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Ele não confiava em providências humanas. Mardoqueu confiava inteiramente na providência divina. Veja no capítulo 4, versículo 14, que está citado na nossa lição, no texto áureo, ou melhor, na leitura bíblica em classe, nos diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Veja que Mardoqueu responde para Esther dizendo que socorro e livramento viria de outra parte. Ele estava confiando inteiramente em Deus. E diz para Esther: quem sabe se foi para este tempo que tu chegaste a este reino. Ele sabia que Deus haveria de livrar o povo judeu. E Esther estava nessa condição de rainha. Deus a elevou justamente para este tempo. Note que Mardoqueu confiava inteiramente no Senhor. No Salmo 125, versículo 1, diz-nos o salmista:
Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. O número 2, primeiro Deus, depois o homem. Esther se convenceu de que era preciso agir, mas antes de tudo, antes de buscar a ajuda do rei, expondo a situação e pedindo livramento, socorro, era preciso buscar a Deus para que Deus desse graça a ela diante do rei. Em Esther capítulo 4, versículo 16, nos diz a palavra do Senhor: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Veja que Esther diz para Mardoqueu que o povo judeu soubesse que ela ia tomar uma atitude, mas antes de tudo, deveriam clamar a Deus em jejum e oração. Por 3 dias iriam jejuar todos os judeus, inclusive ela e as suas moças que serviam no palácio. Aqui nós vemos a atitude de Esther, em primeiro lugar, buscando a Deus, para depois o socorro de Deus agindo através do homem, no caso do rei Assuero. Queridos, a autoconfiança e soberba são causas de ruína humana. Quem confia em Deus, Deus o socorre, Deus age. A autoconfiança e soberba são sentimentos malignos, sentimentos humanos perversos, e isso desagrada a Deus, conforme a palavra do Senhor. Mas quem confia em Deus e busca Deus, tem equilíbrio e prudência espiritual. Ainda diz o comentarista, estes sentimentos, o equilíbrio e prudência, nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. O número 3, confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Veja que os judeus deveriam jejuar, pedindo a intervenção divina. E no final do capítulo 4, versículo 16, ela responde dizendo que até mesmo a sua própria vida estava disposta a entregar pela causa dos judeus para pedir intervenção de Deus através do rei Assuero, e perecendo pereço. Mesmo confiando em Deus, Esther estava disposta a morrer. Aqui, queridos, nós vemos também o agir de Deus naqueles que confiam nele. No Salmo 37, versículo 3, diz-nos o salmista: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Veja que a confiança em Deus deve ser seguida por fazer o bem. Esther intercedeu pelo povo, pelo seu povo, mesmo com risco de sua própria vida. Esther estava disposta a entregar sua vida pela causa para defender o povo. A soberania divina não pode ser desafiada. Nos dias atuais, nós vemos muitas crenças errôneas que tentam colocar Deus na parede, desafiando o Senhor, como se Deus fosse obrigado a atender o homem. Não, nós devemos confiar na sua soberania e saber que, através da confiança em Deus, Deus nos atende. Em Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7, o Senhor Jesus também foi tentado pelo diabo no deserto. Em uma ocasião, diz o texto que o diabo transportou para o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse o Senhor em resposta a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, não devemos tentar a soberania divina, mas devemos confiar inteiramente no Senhor. Assim, antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum
pela causa. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. O número 1, prudência, preparação e ação. Antes de entrar na presença do rei, sabendo que esta atitude era de vida ou morte, Esté se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Jejum de 3 dias, tanto ela, suas moças, como todo o povo judeu, para interceder pela sua vida. Diz Esté capítulo 5, versículo 1, diz a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que no terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sua conduta nos ensina, queridos, de sermos, ou melhor, nos ensina a sermos precavidos. Antes de tomarmos alguma atitude, é necessário buscarmos a orientação divina, seja através do jejum, da oração, ou mesmo através da oração em atitudes simples de nossa vida. Devemos nos precaver buscando de Deus uma resposta, a sua orientação, porque é o melhor para a nossa vida. Nos diz o comentarista, mulheres sábias como Esté e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar prejuízos irreparáveis. O número 2, estendendo o cetro. Quando Esté entra no pátio interior da casa real, Assuero estendeu o cetro para ela, como um sinal que era aceito em sua presença. Esté então cumpre o protocolo, vai lá e toca a ponta do cetro. No capítulo 5, versículo 2 e 3, que é a continuidade do texto, está na leitura bíblica em classe, nos diz: e sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Veja, no versículo 3, que é a continuidade, logo em seguida, o rei Assuero fala para Esté o que é que ela queria, qual era o seu pedido. Nos diz o texto: então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do seu, ou melhor, até metade do reino se te dará. Esté de imediato teve cautela, prudência de não expor a situação e contar logo para o rei e fazer o seu pedido. Pelo contrário, convidou o rei Assuero e o próprio Amã. Convidou-o também para um banquete real. Ainda no capítulo 5, versículo 8, logo aqui embaixo, está no número 3, em sintonia com Deus. Esté agiu com prudência e cautela. No capítulo 5, versículo 8, nos diz a palavra de Deus: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. A providência divina estava guiando Esté em todos os detalhes. Os desígnios de Deus são perfeitos. Assim, Esté teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós poderíamos fazer uma aplicação da lição que acabamos de estudar. Devemos confiar em Deus em todos os momentos de nossa vida. Antes de tomarmos alguma atitude, fazermos alguma escolha, devemos buscar a Deus. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Assim como Esté buscou a Deus e orientou todo o povo a também fazer o mesmo, para que a providência divina chegasse e a atitude fosse direcionada por Deus na sua vida e na vida do seu povo, da mesma forma nós devemos buscar a Deus para tomarmos certas atitudes, fazermos certas escolhas e agirmos conforme a vontade de Deus. Ficamos por aqui, mais um resumo de aula. Deus o abençoe em nome de Jesus.